que significa pra mim, Lute com uma Menina, mudança. Que a gente tá quebrando o tabu mesmo, a gente tá quebrando o tabu de que só os meninos são fortes. As mulheres estão se empoderando, as mulheres estão se colocando no lugar que elas tinham que estar, no lugar que elas sempre tinham que ter estado. Só de você ligar o Facebook, você vai ver lá a menina discutindo com o policial, levantando voz, puxando cadeira, tipo, lutando mesmo, sabe? Os homens se gabam muito por ter mais massa, mas isso é tão insignificante porque, na real, o que a gente tem que fazer é resistir, e é o que a gente sabe fazer de melhor, resistir, porque a gente tem que resistir todo dia. Quando você vê uma mulher batendo de frente com um policial, todo mundo fica chocado, mas na verdade mostra a força que a gente sempre teve e sempre reprimiu. Que não é porque eu sou menina que eu sou fraca, que eu luto que nem uma garota, mas isso não quer dizer que é ruim. Isso quer dizer que eu luto. Então lutar com uma garota, como uma garota pra mim agora é sinônimo de força. Isso é uma das coisas que eu queria muito que você mostrasse nesse seu documentário, que, pô, mostra pra elas que elas são muito mais do que esses caras acham que elas são, entendeu? O estado veio quente, nós já tá fervendo. O estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com os estudantes, vocês vão sair perdendo. O FER não é escola de luta, Godofredo é escola de luta. Todas as escolas de luta. Fica preparado que se veja nós ocupa. Eu lembro que saiu uma notícia, não lembro que dia que foi, acho que foi, sei lá, finalzinho de setembro, na Folha, falando sobre a reorganização escolar e sobre o fechamento das 94 unidades. Eu percebi que eu teria que mudar de escola e a turma do Fernão aqui, fundamental, iria para outra escola e as salas iriam ter superlotação. Eles falam que não vai ter porque eles não estão presentes aqui. A Secretaria de Ensino continua insistindo que aqui vai caber mais alunos, mas não cabe, por exemplo, na minha sala. Não cabe na minha sala, já passou de 40 alunos por sala, o que por lei é proibido. Pra gente, assim, pelo menos daqui, foi assim, a minha matrícula tá feita em outra escola, num período que não é o período que eu escolhi, porque eu estudo de manhã e a minha transferência foi feita para a sala K à tarde. E aí, se você quiser trocar, procura outra escola, tipo, qual é o embasamento? Como que chama isso de projeto? Como que chama isso de projeto para a educação? Essa é uma medida que o Estado sempre toma para tentar reduzir gastos. Eles tentam juntar o máximo de gente possível numa sala para tentar aprovar elas o mais rápido possível, sair da escola e gastar o mínimo de dinheiro que eles conseguem. É uma questão de corte de gastos. E o que eles vêm falando para a gente é que é uma medida pedagógica, que isso vai melhorar a qualidade do ensino público. E a gente está mostrando para ele, na verdade, que a gente não é otário, que a gente sabe muito bem o que o Estado tenta fazer com a educação e que se ele quer construir uma medida realmente pedagógica, ele tem que construir isso com os alunos e não fazer uma medida totalmente autoritária que a gente nem pôde opinar e nem sabia que ia acontecer até outro dia. Foi uma coisa muito acertada, a gente sacar que isso era um problema maior do que só o fechamento das escolas, né? Que era um corte nos nossos direitos, era um projeto de piorar cada vez mais o lugar que a gente passa a maior parte da nossa adolescência, que é a escola, né? Quando a gente decidiu ir pra rua, eu falei, vamos pra rua então. Aí a gente combinou cor de roupa, o que a gente vai levar? Aí apito, buzina, bexiga, não sabia o que levar, porque como ir pra rua? Era tipo pesquisar no Google, como fazer uma manifestação? E aí teve um ato que eu acho que foi no dia 6 de outubro, foi um ato que foi marcado às 8 horas da manhã para um pessoal do Caetano de Campos e tal, contra a reorganização escolar. Foi um ato que reuniu acho que 1.200 secundaristas, foi assim, não foi tipo muita gente, mas foi o primeiro ato centralizado das escolas contra a reorganização escolar.
Nós já tivemos problemas, já começamos a debater com entidades e partidos de direita, de esquerda, já começamos a tentar tomar o nosso protagonismo. Nós estamos aqui! De forma! De forma! Autônoma! Sem representação! Nosso diálogo! É na rua! E não com partido! Sem liderança! Antes de ocupar as escolas, a gente tomou várias outras medidas de tentar realmente o diálogo com o Estado de outras formas, né? A gente fez muita coisa realmente, mas nada foi atingido, a gente não conseguiu nenhum retorno. Então a gente começou a fazer reuniões para ver qual era o próximo passo, o que a gente podia fazer para realmente ser ouvida. A gente chegou à conclusão que ocupar seria a melhor opção. A gente se espelhou muito nos chilenos, na revolta dos pinguins, inclusive, e a gente viu que tinha dado certo. Foi um movimento que chamou muita atenção. Aí, com tudo isso, a gente viu uma cartilha do Mal Educados dizendo sobre a ocupação que teve no Chile de 6 meses. A gente pensou, pô, cara, e se a gente tentar fazer isso? E aí rolou, dia 9 de novembro, a gente ocupou nossa escola às 7 horas da noite. Entramos aqui no nosso horário de aula e ocupamos a escola. Inclusive fui eu que subi no banco para poder comunicar todo mundo que estava ocupado. Foi uma resposta. Nossa, eu choro às vezes quando eu tô contando isso. E aí veio aqueles 400 alunos no meio desse refeitório. Eu falei, né, no banco. Nós, alunos do período noturno e outros períodos, estamos unificando as ideias e se juntando para ocupar a Diadema. Aí todo mundo, tipo, ocupar? O que é ocupar um prédio? Aí eu falei, nós vamos dormir na escola, nós vamos acampar dentro do prédio da Diadema até o governo Alckmin recuar. Eu pensei que todo mundo ia falar, que pá, você tá louca, para de virizar, tipo, você acha que o governo vai lembrar que você existe, não sei o quê? E aí foi quando eu olhei aquela imensidão de alunos, aqui eu tô, aqui eu vou ficar. E no mesmo momento a gente já tinha separado comissões, porque a gente queria se preparar antes para qualquer coisa que viesse a acontecer. Então já tinha comissão de segurança, já tinha comissão de alimentação, já tinha as pessoas que iam falar com a mídia, com os porta-vozes, enfim. Todas essas comissões já estavam feitas. Então a direção estava entrando na escola, ficou assim durante os 4, 5 dias. Porque a nossa intenção era que tivesse aula no primeiro momento, para que os alunos dos outros períodos pudessem ver que a nossa ocupação realmente era uma coisa séria. Então, depois que a gente tivesse essa comunicação com outros alunos, aí sim a gente ia fazer as aulas acabarem. A diretora ficava aqui dentro da escola. Então, um dia ela foi embora e a gente trancou, passou cadeado nos portões e não deixou ela entrar, não deixou ninguém entrar, nenhum professor, ninguém da direção, somente alunos. E aí ela pulou o portão de cima, ali de cima ela pulou, entrou dentro da escola, ligou para a Secretaria de Ensino e falou que estávamos mantendo ela em cárcere privado. E não quis sair. Foi lá na frente, falou para os pais que a gente estava mantendo ela em cárcere privado, que tínhamos sequestrado ela, que não deixamos ela sair. A gente abriu o portão para ela sair, ela não quis sair. E acusou a gente de tudo quanto é coisa, falou que ia nos processar, que quem fosse de menor, os pais que ia responder, que ela não ia deixar barato, sendo que ela pulou o portão, ela entrou dentro da escola e não quis sair. Nós não temos culpa nenhuma disso. Calma aí, calma. Entra, Chiblau. Quando a gente foi ocupar, a gente tava com muito medo de dar errado, era a coisa que mais passava pela nossa mente. E quando a gente chegou na frente da escola, eu pensei, não vai dar certo isso, não vai dar certo, é impossível.
A gente chegou, conversou com uma moça que trabalhava aqui, conversou com o caseiro. A gente falou, a gente só quer fazer uma assembleia aqui, a gente quer fazer um espaço dentro da escola, onde os alunos possam ter voz. Por favor, eu vou ter que chamar a polícia. Vai. Cadê o Cauê? Eu não quero conversar com vocês. Foi passando assim, alguns minutos, 1 hora, 2 horas, e aí chegou a diretora. Eu acho que todo movimento no Brasil se perde justamente por causa de pessoas desinformadas. Vamos trazer cadeira pra cá. Vai, pronto. Pega a cadeira. Você decidiu que vai voltar aí? Todo mundo quer que está fazendo o que aqui, truta. Eu não sei se foi ela, mas aí a polícia chegou também. Existem vários alunos do lado de dentro que estão impedindo. Traz cadeira. Segura, traz cadeira! E aí eles invadiram, a galera foi tudo pra cima pra tentar ter um diálogo e barrar a entrada deles realmente aqui no pátio, nas salas. E aí a gente conversou, olha, a gente quer fazer um espaço dos alunos aqui dentro, a gente não tá vandalizando, não estamos fazendo nada. O estado veio quente, nós já tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Estudante, nós é só entender, porque o Fernão é escola de luta, quando é escola de luta, e o Ana Rosa, escola de luta, fica preparado que se fecha nós ocupa. A gente pensou que ia sair todo mundo aqui em 2 horas apanhando, todo mundo preso. Até porque eles trouxeram um ônibus pra levar todos os estudantes pra DP, só pra dar uma assinatura, assim, sabe? Só pra dar uma passagem, assim. Falaram que a gente não ia ficar criminalizado nem nada, mas era só pra dar uma passagem. A gente falou, o quê? Não vamos não. Se o governo quisesse melhorar a educação, fecharia a escola. Não fecharia a escola. Nós sofremos com a precarização do ensino. Não fomos consultados sobre essa reorganização. Vamos ocupar as escolas. Por mais educação. Ontem, na Escola Estadual Diadema, os alunos ocuparam. Não começou no Diadema. E não vai terminar no Fernão. Pula, sai do chão! A minha escola, o pessoal não estava querendo fazer ocupação, eles achavam que o Estado já tinha decretado e acabou, não tinha mais como a gente reverter. E aí eu falei assim, não gente, pelo amor de Deus, vamos ir junto. Aí eu corri pros amigos de fora, que não são secundaristas, e eu falei assim, gente, eu preciso ocupar a minha escola, ela vai fechar e tal. E os meus professores praticamente intimaram, tipo, você é a nossa única esperança pra ocupação, pra tentar fazer mais alguma coisa pra escola se manter aberta. Aí eles articularam tudo lá, compraram tudo que a gente ia precisar, e aí ocupou eu, mais um amigo da escola, o Cauã, e um pessoal de uns coletivos aí que ajudaram a ocupar. E aí a gente ocupou, foi bem sinistro assim na hora, pegar as chaves assim que estavam no quadro de chaves da escola toda, expulsar a direção da escola. Aí a gente fez um discurso lá falando que se fechar a gente ocupa, que não é porque o governo rouba que a gente tem que ser obrigado a pagar a conta e os alunos serem prejudicados por causa disso. Então a gente resolveu ocupar a escola mesmo e fomos a 6ª escola a ocupar. Não tem arrego! Não tem arrego! Não tem arrego! Aí no decorrer disso, eu recebi 3 ligações me ameaçando. Falando assim, Daphne, você tá fazendo baderna, se você não parar de fazer isso, você vai ver o que vai te acontecer.
Aí foi no dia que a dirigente de ensino ia na porta da escola que eu denunciei isso pra todo mundo e de lá pra cá eu não recebi mais ameaça. Se eu não me engano, a gente foi a escola número 153 que foi ocupada. A gente pulou o muro, estouramos o primeiro cadeado. Quando abriu o portão, todo mundo entrou e foi aquela alegria, aquela emoção. Só que na hora que a gente entrou, o alarme começou a tocar. Foi aquele desespero. A polícia chegou realmente em massa. Eram em cerca de 8 viaturas, 5 policiais para cada viatura. O policial cortou a grade para entrar na escola. 8 pessoas numa quadra de escola, 8 adolescentes, na verdade, né? E um policial chega com uma arma de fogo na mão, apontando pra nossa cara. E 2 policiais já vieram me pegando pelo braço. Esse é o nosso país! Das 8h30 até as 11h30 a gente ficou lá na DP. Ainda foi aquele sentimento de derrota, que o Firmino não seria ocupado. Só que às 10h30 teve a seguinte notícia: o Firmino foi ocupado pelos alunos que ficaram comovidos com aqueles que entraram e foram detidos. E foi assim que o Firmino de Proença foi ocupado. Ah, que isso é educação precarizada! Ah, que isso é educação precarizada! Ele tira da pública e põe na privada, educação precarizada. É isso aí, governador. Segura que as escolas estão sendo ocupadas. Valeu. No começo da ocupação, que a gente começou a descobrir a escola, sabe? A gente descobriu umas 5 gavetas que tem dezenas de documentários lá, estrangeiros, que poderiam muito bem ter sido passados pra gente. Biografias, videoaulas de sociologia. Tudo que poderia ter sido passado em aula só por ser um método diferente, assim, já vale, sabe? E esconderam isso da gente todo o tempo. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, assim, porque deu uma raiva na hora, sabe? Por que esconderam tudo isso de mim, sendo que é meu? A gente entrou numa sala que tinha um monte de carteira nova. Tipo, e a gente fica... Eu tenho que procurar carteira pra poder estudar. Eu tenho que chegar ir por sala pra me procurar mesa e cadeira. Porque tem mais de 40 alunos na minha sala, tem 44 alunos na minha sala. A gente abriu uma sala que tinha, tipo, papel higiênico suficiente para 1 ano. Tinha muito papel higiênico naquela sala e o papel higiênico só fica no banheiro dos professores. Nunca vi o papel higiênico no banheiro. E aí é constrangedor, né, querendo ou não, você ir lá na diretoria pedir um pedaço de papel higiênico. Eles vão, tiram, enrola e te dá. Tipo, eles não te dão o rolinho de papel higiênico, leva lá. O que nós achamos cadernos, nós achamos lápis, caneta. A gente pedia lápis, caneta, não tinha. A gente achou cola, durex, tesoura, régua. A gente achou muita coisa. As bolas que o pessoal da tarde e da manhã que usa bastante a quadra não tem, né? A gente achou violão, que a gente podia estar tendo aula de música e tava escondido. Nós pulamos ele e aí fomos lá atrás. E lá atrás a gente achou a fanfarra, a apostila escondida. E aqui é a sala das apostilas. Apostila, livro didático, apostilas de 2014 a 2017. E a gente pede, eles falam que não tem. Ó, os instrumentos. Ó, o instrumento. Esses materiais aqui a gente nunca usou, sabe? Ou no laboratório. A gente, na aula de química, sempre fica na sala, só caderno e lousa. Nunca usamos bicarbonato de sódio, ácido, nada disso. E tem muito material para fazer muita coisa. Muita coisa. Com uma semana de ocupação, a gente sofreu uma tentativa de reintegração de posse. E foi bem covarde, palavra para descrever. Porque a gente já esperava que ia acontecer algum tipo de repressão nessa semana por conta daquele áudio que vazou do Fernando Padula declarando guerra, não sei o quê. A ação política, nós vamos brigar até o fim, né? E vamos ganhar.
e vão tentar, e vão desmoralizar e desqualificar o movimento. Na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos para também guerrear. Quando a gente menos esperava, o diretor estava entrando pela parte de trás da escola com a polícia. E a gente estava em 12, eles estavam em 50 pessoas. Era muito covarde, muito. E aí eu lembro do momento assim que o diretor conseguiu alcançar o pátio, que ele veio me afrontar. Por que a polícia está invadindo a nossa escola? Por quê? Eu gostaria de saber o porquê. Vocês não têm o direito de estar aqui. Vocês não têm mandato! Não tem mandato! Vocês não podem fazer isso! E aí, nesse momento que eu falei, essa última vez, não tem arrego, ele veio e com um tapa e me deu um tapa na cara. E aí, daí foi pra pior. A polícia começou a jogar bomba de gás lá dentro. Seus alunos apanharam da polícia militar. Seu diretor, seus alunos apanharam da polícia militar. Vocês fizeram aliança com o Estado e foram violentados, os seus alunos, no seu colégio. Quando eu percebi que estava todo mundo lá no pátio, a gente fez uma roda, demos as mãos, e aí a gente ficou fazendo a nossa mini assembleia, ali no meio de todo mundo, no meio da imprensa, no meio dos nossos pais, resistindo. Eu comecei a entrar nessa luta mesmo, fazer uns 2 meses, por causa de uma amiga minha que estuda no Silvio Xavier, e ela me chamou para fazer um abaixo-assinados, mas eu nunca pensei que realmente fosse entrar nessa luta, até porque eu não sou de escola estadual. E aí eu comecei nos atos e me entreguei totalmente assim à luta, porque é algo que eu realmente acredito. Aí tanto que eu fui expulsa de casa uma hora, porque minha mãe não concordava, primeiramente, com a militância, e eu fui expulsa. Depois de tempo eu conversei com ela, né, e tudo resolveu, e ela começou a aceitar melhor a questão. Eu entrei na ocupação no primeiro dia. Quando deu meia-noite, meus pais vieram me buscar. E eu briguei com a minha mãe, porque eu queria ficar e ela não queria deixar. Meu pai chegou e falou assim: Fabiola, vamos embora. Eu falei: não, pai, eu quero ficar. Aí ele falou assim: se você não for, eu vou te jogar. Eu vou subir nesse muro e vou jogar você pra fora dessa escola. Vai logo, Fabiola. Eu falava não. E meu pai subiu em cima do muro pra tentar me tirar. Foram 12 policiais pra tirar ele. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo, porque meu pai nunca me bateu, meus pais nunca me bateram, nem nada. E eu nunca tinha visto meu pai bravo daquele jeito. Foi uma coisa muito nova pra mim, sabe? Tipo, eu lutar contra os meus pais, tentar ter voz, mas de todo jeito eu tinha que ceder, porque são meus pais, então não tem outro jeito. Meu namorado não tava apoiando muito, porque eu tava me dedicando inteiramente à ocupação. E aí ele falou assim: você escolhe entre a ocupação ou eu? Eu escolhi a ocupação. Porque um homem que não apoia uma mulher de luta não serve pra namorar uma mulher de luta. O meu pai, ele é sindicalista, ele é professor e no começo de tudo ele não apoiava a gente, sabe? Eu e meu irmão é estudante de DTEC, ele não apoiava a gente. E aí, tipo, quando a gente falou, tá, a gente vai fazer do mesmo jeito. E aí a gente fez escondido. E aí quando ele foi... Eu liguei pra ele à tarde e falei: então, a gente ocupou aqui o Petronila e eu não tenho mais o que fazer, tô aqui, eu vou ter que ficar aqui, porque os policiais já pegaram meu nome, inclusive, e eu me sinto responsável pelo que tá acontecendo aqui. Aí ele ficou, tipo, em choque, e aí depois ele ficou muito emocionado e muito feliz. E começou a espalhar pros amigos dele, sabe, assim. A minha mãe, ela veio dormir vários dias aqui, porque
Eu não fui pra casa ainda. Fazem mais de 40 dias que eu tô fora de casa. Bom, fala pra minha mãe que eu ia participar, não foi isso. Ela chegou aqui na escola, eu já tava aqui dentro. E nessa que ela me viu aqui dentro, ela começou a gritar lá fora. Sai daí, Marcela! Virou líder do PCC, começou a falar essas coisas. Inclusive teve um ato que foi muito interessante. Tava passando um ônibus da tropa de choque para levar para outro lugar, para fechar uma rua. E a gente acabou fazendo uma corrente assim na frente do ônibus para ele não passar. Do nada, eu não sei o que aconteceu, minha mãe me liga, que ela me viu na TV com capuz, falando pra mim sair da frente do ônibus da tropa de choque. E eu, tipo, cadê essa mulher? Onde ela tá? Como ela tá me vendo? Foi uma coisa assim muito louca. E eu continuei lá. Minha mãe depois falou que tava com medo de eu morrer, começou a chorar, mas tá tudo bem. A minha mãe, ela é super a favor, ela aparece aqui todo dia pra me ver. A única complicação é que ela tem muito medo de acontecer alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa com meus colegas, porque imagina se alguém entra aqui de noite, ou se a gente vai fechar uma rua e bater muito na gente, se bater em mim, ela vai virar, sei lá, uma cacachita e vai bater em todo mundo. Ela vai dar a louca, fazer egípcia, tudo. Mas pro meu pai é diferente, ele nem sabe que eu tô aqui, eu acho. Meu pai, especificamente, ele é uma pessoa que acompanha as coisas muito pela TV, então é mais difícil de lidar com ele. Ele não acha seguro, ele não acha algo ele não acha que seja algo que vai realmente mudar muito por ser uma coisa liderada pelos adolescentes, é uma coisa articulada por nós. E ele acha que tem que ter um adulto aqui dentro a todo momento para poder cuidar de tudo, do espaço e da gente. Porque ele, na verdade, diz que ele confia em mim, mas não confia nos outros. Eu falei, assim como você tem essa visão de mim, você pode pensar que outras pessoas são assim também e tem como liderar uma escola, tem como articular uma escola junto. Cada um tem a sua função, né? Umas pessoas limpam a cozinha, outras pessoas limpam o banheiro, outros limpam lá fora, outros são os porta-vozes e outros ficam na segurança. Tem até pessoa da elétrica que era responsável por apagar a luz, para não deixar nenhuma luz acesa na escola. E as divisões de tarefas, elas foram voluntárias. Então, assim, quem levantasse a mão ficava em tal comissão. Hoje a gente tem menino que faz comida, menina que fica na segurança, menino que limpa, menina que limpa, é tudo dividido, não tem essa que só menina tem que ficar na limpeza e menino na segurança, não. Eu lembro que na primeira semana de ocupação, eu não lembro quem, que levantou a mão e falou assim, vamos fazer assim, na cozinha é só menina. Aí eu, não, por quê? Todas as comissões aqui vão ser estipuladas por gênero. Na cozinha não vai ficar 2 meninas e nem 2 meninos, vai ficar uma menina e um menino.
na segurança não vai ficar 2 meninos, vai ficar uma menina e um menino. Nada vai ser mais do que nada aqui. A gente vai fazer as coisas totalmente horizontais. Tanto que lá na porta, nas regras de convivência, eu coloquei: feminino é igual a masculino. Uma vez entrou um cara aqui que ninguém conhecia e ele foi bem agressivo assim com algumas meninas, e, tipo, ele assediou uma delas, e daí em vez de a gente sentar e discutir isso, eles trancaram todas as meninas dentro de um quarto e falaram: não, vocês estão aqui e a gente vai proteger vocês. Daí todo mundo ficou: não, isso é muito absurdo. A gente se sente ofendida com esse tipo de coisa e a gente que tem que rebater isso. A gente não tá aqui pra ser protegida, a gente tá aqui pra enfrentar e bater de frente e desconstruir esse tipo de situação, sabe? Eu tô falando, aí o cara na assembleia vem, me interrompe, porque ele acha que ele tem mais voz que eu. Eu falo: não, espera eu terminar de falar. Eu não te dei voz. E essas coisas pequenas, elas fazem muita diferença. Parece que não, mas faz. O machismo existe, a gente tá, sabe, desconstruindo isso, a gente conversa com os meninos, a gente tenta, tipo, olha, tá errado isso, não é assim que funciona, vamos sentar, vamos conversar. Não punir, entendeu? Desse jeito, mas lidar com isso, discutir, mostrar o lado da mulher pra eles, mostrar como a pessoa se sentiu, mostrar que cada agressão, que pra ele foi uma coisa da boca, que foi pra ele da boca pra fora, agrediu uma pessoa. Porque expulsar o menino da ocupação não é isso que a gente quer, né? A gente quer ensinar os meninos a como tratar as meninas, entendeu? E por isso que a gente deixa eles continuarem aqui. A gente só precisa desconstruir, conversar com eles, explicar como funciona, como que uma mulher quer ser tratada, como ela deve ser tratada. O feminismo pra mim é liberdade, né? É liberdade. Então, ser feminista é poder fazer o que você quiser. Do seu corpo, da sua vida. E dane-se o que os outros vão pensar. Pra mim, feminismo é igualdade entre os sexos. Igualdade no geral, em qualquer tipo de coisa. Desde trabalho até obrigação, tipo obrigação doméstica. Tem pessoal que fala: mas se tivesse igualdade não precisaria ter nem machismo nem feminismo. Só que o feminismo já é exatamente a igualdade. O pessoal acha que porque feminismo parece com feminino e machismo parece com macho, então tipo, o pessoal acha que o feminismo é a mulher com mais direitos do que o homem, que o feminismo é o oposto do machismo. E não, o feminismo é o que intercala tudo. É quando as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens. Que o machismo ele não afeta só as mulheres, mas também os homens, em alguns casos, quando eles falam quando eles têm alguma característica mais feminina. Então, o feminismo é um meio de empoderar todas as pessoas que estão numa situação de opressão. Todo mundo sofre com machismo, todo mundo sofre com padrão estético, todo mundo sofre com repressão. Até quem reprime, sabe? O feminismo eu acho que tá ajudando muito nessa luta, porque querendo ou não, o feminismo ele empodera a gente. Ele fala: não, você pode, não, você é mulher, você é forte, você é linda. E isso eu acho que ajuda muito, porque até pouco tempo atrás o feminismo era uma coisa que não era muito presente. Então a gente era muito reprimida pelos padrões impostos, sabe? Querendo ou não. Eu sou muito magra, eu sou muito gorda, eu não posso isso porque eu não tenho cabelo liso, eu não posso aquilo porque me sinto feia. E o feminismo não, ele fala: não, você é linda, você pode, você tem que fazer isso. E eu acho que isso desperta uma coragem muito grande na gente, uma força, sabe? O feminismo, ele luta pra você poder fazer seu próprio padrão. Você pode se depilar, você pode ter cabelo comprido e maravilhoso, sedoso, você pode ser magro, mas você também pode poder ter o direito, né? Você também pode ter o direito de não ser nenhuma dessas coisas e ser o extremo. Na escola até agora, eles não falaram nada sobre o feminismo, sabe? Eu já tô no primeiro ano e eles deixam no vácuo. Eles não discutem nem sexualidade, assim. Por causa disso cresce muito o machismo, porque se na escola não tem aula assim, como o pessoal vai descobrir, vai mudar o pensamento? Na escola tem que ser debatido o gênero, sim, e vai ser debatido. Se não debate agora, vai ser debatido, porque a gente vai mudar isso. É que assim, a gente sempre teve aquelas aulas padrões, matemática, português. O mais próximo de aula diferente que a gente chegava era sociologia, filosofia. E aqui na ocupação a gente conseguiu promover aulas sozinhas, tipo aula de teatro, aula de desconstrução de gênero, de feminismo, de
colocar pauta sobre racismo, de assuntos que são tabus, sabe? Coisas que a gente nunca conseguiu discutir direito na escola, a gente conseguiu discutir em poucas semanas de ocupação. E foi um aprendizado muito bom, porque não é só aquele aprendizado de português e matemática, é um aprendizado para a vida. E eu acho que isso falta no colégio, porque são coisas que a gente encara na nossa realidade, sabe? Teve um dia que teve uma oficina de intervenção urbana, na onde a gente começou a conhecer os espaços da escola e começar a se perguntar o que é ocupar, o que é uma ocupação, o que é o seu corpo ocupar algum lugar no espaço. E nisso tudo a gente passou pela escola, sentindo a textura das paredes e afins. Só que no final, a gente se reuniu no pátio, deu todo mundo a mão e com a intervenção a gente veio falando as opressões que tem dentro da escola. De não poder usar saia, não poder falar certas coisas porque você é barrado, você não poder expor a sua opção sexual porque com certeza você vai ser julgado. Então, naquele dar de mãos, a gente começou a falar. Eu posso ser menina e beijar meninas. Posso ser menino e beijar meninos. Eu posso ser livre. Eu posso ocupar a minha escola. Posso ser quem eu quiser. Teve aulas com pessoas que sofreram na ditadura, para contar um pouquinho como que era naquela época. Índios vieram dar aula pra gente, para falar um pouquinho como que é a luta deles, como que é a luta para poder ter as terras deles de volta. Eu tenho certeza que jamais a escola abriria um espaço para os índios entrarem e conversarem com a gente. Acho que aqui nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi feita, que é organizar a escola de acordo com as suas necessidades. Nós temos as aulas que nós desejamos, nós temos a convivência. Cara, olha isso aqui, essa escola, se você ver antes, essa escola não tinha nada disso. Era tudo sujo, a gente restaurou o vestiário, a gente restaurou a escola, sabe? Foi uma coisa assim impressionante, se você vê o antes e depois dessa escola. Eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Eu acho fantástico olhar para as escolas, entrar nelas e ouvir a galerinha reunida tocando violão, sabe? E discutindo, coisa que nunca ia ser possível na escola tradicional. O pessoal se junta e fica numa boa, assim. Eu acho isso, isso derrete meu coração. Nossa, isso é muito, sabe? É muita energia fluindo aqui nesse lugar. Dá pra você sentir quando você entra, você sente que é bom, que é uma energia boa, do bem, sabe? Uma energia de amor mesmo. Iremos às ruas lutar e as escolas ocupar pela educação, pela nossa nação. Escola Eu sonho com uma escola colorida, cheia de grafite, onde os alunos possam sentar em roda, ou do jeito que eles quiserem, do jeito que eles aprenderem melhor. Eu sonho com uma escola onde as salas de aula sejam menos lotadas. Uma escola onde as meninas possam ir vestidas do jeito que elas querem. Uma escola onde fale da cultura negra, que eu não ouvi, eu só ouço falar dos portugueses. Eu acho que eu gostaria que minha escola não tivesse portões, assim, porque pra gente ir no banheiro, as meninas têm que abrir um portão. Tipo, eu tô numa cadeia, eu tô numa escola. Porque, querendo ou não, todas as escolas parecem prisões mesmo. Tem grade, tem... Eu que tava acostumada com escola particular, eu fiquei muito chocada no início, porque é realmente outra realidade. Eu não quero estar numa sala onde eu sou presa.
Não, eu quero uma escola onde eu possa estudar uma área verde, onde eu possa fazer plantação, onde eu possa ter uma parte que eu possa fazer arte. Eu quero uma escola de ponta, uma escola livre, onde a gente possa ser livre, onde a gente pode ser educado de uma maneira diferente. Eu vim de uma escola que se chamava de uma escola democrática, chama Colégio Viver, lá em Cotia. E a gente sempre funcionou num sistema de assembleia, os alunos participaram da sessão de escola. Então, pra mim, eu absorvia conhecimento de uma forma muito diferente. Quando eu vim parar nessa escola, o modo que essa escola funciona não fazia o menor sentido pra mim. A gente ficar aqui 9 horas, que aqui é integral, por dia, sentado numa sala, ouvindo o professor falar, sem você poder expressar sua opinião, você tem que ficar aqui obrigatoriamente. A gente tá muito fadada ao ensino totalmente cabresto, onde a gente vai pra uma direção e não pode sair dela. Desse jeito que tá rolando, a gente não aprende, a gente quer outro jeito. Eu enxergo essa luta que sendo muito maior do que apenas contra a reorganização escolar e o fechamento das escolas. Eu acho que é um modo de a gente dizer, esse sistema de ensino tá falido, ele não funciona mais, ele não faz sentido pra ninguém. E a gente tem muitas, pessoas que até eu, de vez em quando, embora eu tenha notas boas na escola, me considero um aluno problema, porque eu não paro em sala de aula, essas coisas. E todo mundo que eu vejo como alunos problemas são, na verdade, pessoas, que a grande maioria, que não conseguem se adaptar ao modo que a escola funciona. Então eu vejo aqui todo mundo cozinhando junto, construindo uma comunidade, sabe? A gente faz tudo, criou realmente uma unidade que a gente não tinha antes, não só com uma escola, mas com todas. A gente não tinha esse contato, a gente não tinha essa força. E aqui dentro não, todo mundo cozinha e lava e limpa. E o tempo inteiro tem um debate surgindo, sabe? Tá todo mundo discutindo o tempo inteiro nas assembleias e, sei lá, isso me deixa muito comovida às vezes. Porque é muito perto do que eu sonho para uma escola, sabe? Ocupamos nossas escolas, tomamos as mãos a nossa história. A gente não vai aceitar essa bagunçação na nossa educação. Depois de tudo que nós vivemos, ainda querem tirar nossos direitos? É uma falta de respeito. E não venha dizer que é pelo bem do nosso povo, porque não é. O estudante não é bobo. A gente sabe que os nossos direitos nunca foram concedidos por bondade. Foram arrancados, conquistados, com muita luta e suor daqueles que viveram antes de nós. E digo mais, a nossa escola nunca esteve melhor. Porque são infinitos os talentos que temos, que sempre foram menosprezados nas escolas do governo. E hoje, juntos, nós aprendemos. Lembramos e revivemos resistência de Zumbi e de Dandara. São mais de 200 escolas ocupadas. E como grandes quilombos, ensinamos uma lição a esse sistema. Casa grande que trema. Porque a escola, que antes parecia uma prisão, durante a ocupação ganhou cor, papel higiênico e até horta. Hoje, juntos, nós aprendemos o que realmente importa. Nós tomamos as ruas e vamos até a vitória. Porque em toda história, foram heróis esses que tiveram coragem de se levantar e lutar. Eu digo aos meus companheiros, não se preocupem se nos chamam de vagabundos. Enquanto eles ficam por aí falando, nós estamos aqui, mudando o mundo. Eu passei a minha vida inteira achando que os policiais respeitavam mais as mulheres, pelo menos em público. É lógico que por trás isso não acontece, mas eu achei que em público eles respeitariam mais as mulheres. Gente, não é assim que funciona. Me respeitam? Não. Não. Não, não. Culpa daquela expressão do sexo frágil, né? Tudo culpa disso. Mas não tem sexo frágil aqui, a gente é bem mais forte. Solta, Mateu! Bonita, você me bateu! Você é louco! Você é louco! Coxinha! Coxinha! A que mais me marcou foi quando meu amigo foi preso, aqui na rua de cima da escola Fernão Dias, porque antes dele ser preso a gente tinha feito um ato. E nossos amigos foram detidos. A gente fez vigília na frente da ADP. E nisso eles barraram a rua, eles fecharam a rua, a gente só podia ficar de um lado. Aí nisso eles jogaram gás de pimenta, bomba e não sei o que lá. E meu amigo foi detido. Ele tá passando mal, velho!
Quando os policiais, assim, vários policiais arrastando um menor de idade, começa por aí, né? Ridículo, acho que não precisa disso. Quando eles arrastaram, meu amigo tava sendo arrastado assim igual, não sei, cachorro, não sei. E daí eles passaram da fita que barrava a rua, eu passei junto. Nisso que eu passei junto, o policial chegou por trás, me puxou pelo cabelo e foi uma força assim inexplicável. Eu acho que foi uma das vezes que mais me bateram forte, assim, tipo... nisso, quando ele me puxou, meu corpo subiu e eu caí em cima da minha coluna, assim, foi muito escroto, assim, doeu muito. Puxa ela, traz ela. Vai pra Marcela, Vamos levar ela, Vem. Eu não consigo entender, será que a gente é o inimigo deles, assim? Será que não é o próprio Estado que é inimigo deles? A polícia ela é capaz de muita coisa, muita coisa. O que eu passei foi fichinha do que acontece hoje nas periferias do Brasil. Eu estava no ato, enfim, com eles, como apoiadora, como sempre, né? E eles pararam para fechar a porta de um estabelecimento que ficou torta. E aí eu parei, tava parada na calçada vendo, e aí um deles chegaram correndo e falou: vamos embora, porque a polícia vai chegar. Não deu nem tempo dele terminar a frase, a polícia já saiu batendo neles, me pegaram também, me levaram pro meio da rua. E aí começou aquela violência toda, né? E aí eles passaram a mão no meu corpo, não fui detida por uma policial mulher. Por que a gente estava sendo presa, eles não sabiam responder. Perguntamos para onde estava levando, falou que não ia levar a gente para DP. Perguntamos qual DP a gente ia, eles falaram que não iam falar, que a gente estava indo ir apanhar, que eles iam parar com a gente no lugar, e aquele desespero, né? Tipo, porque a gente sabe que a polícia é capaz desse tipo de coisa. E aí, nisso, eles levaram a gente para o pátio da 15ª DP, e aí queriam fazer uma qualificação com a gente no estacionamento da DP. Olha, eu não entendo de direito de muita coisa, mas eu nunca vi um atendimento da polícia de qualificação sendo feito no estacionamento de uma delegacia com celulares pessoais dos policiais. Agressões psicológicas do tipo: você é uma macaca, você é uma vagabunda, você é uma vaca. Disseram que ia me depilar, né? Me raspar, que eu era peluda, que eu era macaca, que ia cortar as minhas tranças. Perguntaram pro secundarista que estava do meu lado como ele fazia para comer a minha buceta, sabe? Umas coisas assim muito pesadas, muito constrangedora, né? Violenta, machista, racista, mas que mostra e evidencia um comportamento racista, misógino da polícia militar, do quanto eles se sentem confortável para fazer isso. A gente estava fazendo trancaços, né? Tipo, uma semana inteira só de trancaço. E a gente foi fazer um trancaço na Avenida Tiradentes. E não deu nem 15 minutos que a gente estava lá, o choque já chegou, jogando bomba. E a gente teve que ir para outro lugar, né, porque não dava para ficar lá. E nisso a gente começou a andar por São Paulo, né, até que a gente foi parar na 25 de março. E os policiais encurralaram a gente de todos os lados possíveis e mandaram todo mundo sentar. Mas nisso já tava, tipo, todo mundo de joelho no chão, com os braços erguidos, tipo, rendido mesmo. E eles chegaram e falavam pra todo mundo sentar, senão eles iam bater em todo mundo. No início que tava todo mundo sentado já, eles jogaram mais uma bomba, foi super desnecessário. Eu tava aqui no ato agora, uma policial me puxou pro chão, me mandou ficar sentada, ficou me ameaçando com um cacetete, enquanto isso jogaram uma bomba do meu lado de gás lacrimogêneo, eu passei mal, quase desmaiei, aí me arrastaram pra um canto. E como eu não tava junto com todo mundo, eu tava mais pro lado, os policiais cercaram a gente, fizeram um cordão de policiais na nossa frente e falaram que iam levar todo mundo que tava ali pra DP.
Então, a minha mãe, ela tava no ato junto, né? E quando ela me viu ali no meio, ela ficou doida, né? E começou a falar, não, deixa eu tirar minha filha daí, que não sei o quê. Aí o policial, meu, você não vai tirar sua filha daí. Ela, mas é minha filha, que não sei o quê, eu tenho que ir com ela. Ele falou, então você vai ser detida junto. Ela falou, então tá, eu tô detida. Então ela foi pra DP junto com a gente. Aí beleza, a gente ficou lá um tempo, ficamos 4 horas na DP, não deu nada, eu não tive que assinar nada, não precisei de depoimento. Foi só uma canseira mesmo, não teve motivo algum. E eu até perguntei para um policial, por que vocês prenderam a gente se tinha tanta gente e a gente não fez nada? Eles, porque vocês estavam na nossa vista. Essa é a polícia de São Paulo. Isso daqui vai virar um Chile. Acabou a paz. Isso daqui vai virar um Chile. Ele fechou, a escola ele fechou. O Geraldo é só se fechar, ocupa mais. Foi do ato de 9 de julho, que eu tava lá presente. Eu só quero ser feliz. Estudar tranquilamente na escola que escolhi. Mas você não para. Porque a minha escola não será. Estamos aqui! Estamos aqui! Manifestando! Manifestando! De forma! Pacífica! Ocupar, resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Sem um professor, o senhor não estaria aqui agora. Sem uma sala de aula, ninguém estaria formado indo trabalhar. Então a gente só quer lutar pelo que é nosso. Só pra mídia que tá aqui, mantemos um diálogo. Eles começaram a atacar. E nisso eu fui pra uma via do lado, todo mundo correndo. E eu fiquei do lado, assim, na calçada, porque não tava aguentando, meu olho tava ardendo demais. E aí o William, o meu amigo, ele chegou e ele falou, vamos sair daqui porque tá vindo a próxima tropa. Então a gente só correu, pegou a cadeira e levou pra passarela. Só que o nosso erro foi porque só tinha nós dois. Eles cercaram a gente, bateram no meu amigo William e pegaram no meu braço forte e queria me levar pro camburão. Aí eu falei assim que eu não iria entrar no camburão. Aí ela falou assim, você vai entrar por sua vontade ou à força. Eu falei assim que eu não iria entrar no camburão. Aí acho que eles pensaram melhor, porque levar estudante no camburão ia ser uma imagem muito forte pra eles. Então aí eu fui no banco. Que vergonha deve ser! Oprimir o estudante pra ter o que comer! Teve uma vez que a gente fechou a Marginal Tietê e eles nem negociaram, assim, eles já chegaram, já tacaram bomba. Foi até no momento da foto da cadeira, né, que eu tô puxando a cadeira. Eu tava parada, assim, na verdade eu tava esperando os meninos negociar com o policial com a cadeira na mão, 2 cadeiras. E aí eu segurei uma, o policial olhou assim, eu já tava olhando pra ele, sabe? Aí ele olhou, ele viu se não tinha nenhum fotógrafo. Só que os fotógrafos, eles são muito ligeiros, né? Aí eu tava segurando assim, mó de boa, esperando os meninos negociarem lá com os policiais. E aí do nada o policial vem e pega a cadeira assim de mim. Aí eu puxei de volta e a gente ficou, eu segurando uma já e ele puxando a outra. E a gente puxando. E aí meu amigo chegou pra me ajudar a puxar. E nisso chegou outro policial que deu um soco na cara do meu amigo. E aí eu falei, meu Deus, que é isso? Vocês estão batendo em adolescente que tá lutando pela educação. Aí o policial que tava lutando comigo pela cadeira falou assim, cala a boca e solta essa porra. E me deu uma bicuda com aquela bota gigante, né? E aí eu não soltei a cadeira. Eu fiquei com mais raiva ainda que ele me bateu, eu não soltei a cadeira. E eu não soltava. Aí chegou mais 2 policiais e conversaram comigo, olha, solta a cadeira. Eu falei, eu não vou soltar a cadeira. Cadeira da minha escola. Solta a cadeira. Aí o policial começou a se descontrolar. Aí ele deu um puxão, ele conseguiu pegar. Aí ele fez assim pra jogar a cadeira e eu gritei, não, a cadeira é da escola, vai quebrar. E ele olhou pra minha cara assim e jogou a cadeira longe, assim. Eu que tava depredando o patrimônio público? Eu?
Acho que não. Eu lembro de um ato que a gente fez no São João e que a gente fez o trancaço, sabe, das vias. Hoje a gente começou um ato no cruzamento da Angélica com o São João e não durou nem 5 minutos e teve repressão da polícia. Eles sacaram inúmeras bombas de gás lacrimogêneo. E nossa, foi muito pesado, porque ninguém esperava. O primeiro trancamento, né? Ninguém esperava. Ninguém sabia o que ia acontecer mesmo. A gente só foi e trancou a rua. Jogaram bomba num poço de gasolina, que a moto explodiu do lado do poço. Foi muita sorte, não ter acontecido nada maior. E nós pegamos algumas bombas de gás lacrimogêneo como prova material e elas estavam vencidas, inclusive raspadas na data de validade. O Alves, com o apoio de alguns estudantes de outras escolas, tipo Fernão, Ceridião, fomos trancar a Avenida Doutor Arnaldo. Pegamos nossas cadeiras, eu particularmente cheguei um pouquinho atrasada, eles já estavam lá no metrô Sumaré quando eu cheguei, estava lá com a cadeira, correndo. Decidimos fechar. Beleza, conseguimos. Uhul, vamos fazer jogral, a gente explicando, distribuindo panfletos. E de repente o policial começou a puxar as cadeiras pro lado e abriu uma via. Não pode. Fecha. Nisso que a gente tava fechando de novo, já chegou um C3. Um cara gritando: "O que vocês estão fazendo aí? Vai trabalhar, seus bandos de vagabundo, eu tenho mais o que fazer, dá licença, eu tenho que trabalhar, o que vocês estão fazendo aí?" A CET já chegando: "Ah não, a gente vai abrir pro senhor passar." Eu fui lá e falei: "Não, vamos conversar com ele, né? Olha, senhor, a gente tá aqui lutando pela educação dos nossos, dos seus filhos." Nisso que eu me aproximei do carro, ele me puxou pela blusa. Ele tava com a janela totalmente aberta. Eu entrei com metade do corpo no carro e ele me deu um soco. Pá, na hora. A CET do meu lado, o que ela fez? Virou. A polícia atrás de mim, o que ela fez? Cruzou os braços, virou, fingiu que não tava acontecendo nada. Foi tudo bem rápido. O meu amigo que tava um pouco atrás de mim, ele já me puxou, né, já viu que eu ia bater, né? Ele já me puxou, já empurrou e nisso eu comecei a chutar o carro. E uma imprensa viu. Só gravou isso. Só gravou eu chutando aquele carro, nem explicou o porquê. Fiquei muito brava. Meu pai viu isso. Foi meio chocante eu ver a cara da minha amiga roxa, assim, o pessoal xingando. Eu sentia que de 10 pessoas, 7 eram contra. Pra todo mundo, assim, né, se afeta a minha zona de conforto, tá errado, né? Se não afeta, tá tudo certo. Eu e você! Pau no cu! Eles estão sendo capitaneados pelo PT. Pena que o trabalhador não entende, não entendeu que esse tipo de manifesto de travamento de rua não é para atrapalhá-lo. É para mostrar para o governador insatisfação geral. A nossa esperança era que eles descessem dos carros e dos ônibus e viessem questionar a gente, mas não da forma que eles vêm conservador. Eles vêm para falar e não para ouvir. A gente pode até argumentar, mas eles não querem ouvir. E isso entristece um pouco, mas não quer dizer que faz a luta morrer dentro de nós. A nossa chama está acesa e com o nosso fogo a gente quer contagiar a palha deles, que se apagou ao longo do tempo. Pisa ligeiro, quem não bate com a formiga não atiça o formigueiro. Quem não bate com a formiga não atiça o formigueiro. Acabou a paz, isso daqui vai virar o Chile. Nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos.
Ele anunciou que ele ia suspender o projeto por 1 ano e que ele ia debater escola por escola o que ia acontecer. A gente achou que essa questão de fragmentar a decisão, de debater escola por escola, ele estava fazendo exatamente isso para enfraquecer o movimento, porque junto a gente estava muito mais forte. A questão não era uma escola pontual, a questão é a situação da escola pública de modo geral em todas as escolas. A gente não queria precarização em nenhuma das escolas. Por isso que a gente estava exigindo uma revogação do projeto. Só desocuparemos as escolas! Só desocuparemos as escolas! Se a reorganização for cancelada! Se a reorganização for cancelada! Oficial e permanentemente! Oficial e permanentemente! E se o governo garantir? E se o governo garantir? Nenhuma punição! Nenhuma punição! Aos manifestantes! Aos manifestantes! Não feito isso! Não feito isso! Continuaremos ocupando e resistindo! Continuaremos ocupando e resistindo! Então, a gente tá pedindo dinheiro pro pessoal no Farol pra poder se manter na escola, comer, porque tá bem difícil agora sem a ajuda do pessoal. Porque como a mídia colocou que o Geraldo suspendeu a reorganização escolar, tá bem difícil a gente se manter na escola porque o pessoal acha, acabou o movimento. Mas a gente tá pedindo pra pessoa tá contribuindo com o que pode e é bem legal que a gente espalha a notícia de que o movimento ainda tá em pé, que a gente ainda tá na luta. Eu acho que também tem essa coisa de que é muito difícil pautar a discussão com a sociedade, porque a todo momento que você tem que construir uma luta e aí você ainda tem que, em cima da construção dessa luta, se preocupar com a opinião pública. E a gente não tem controle da mídia, né? A gente sabe que tem alguns setores da sociedade que tem controle da mídia. A mídia, ela tá pegando os nossos fatos e distorcendo a favor deles, os interesses deles. Eu não tô falando do jornalista que tá lá me entrevistando e filmando, eu tô falando dos caras de cima, sabe? Mas eu lembro muito de um momento que tinha um oficial dando uma entrevista, um oficial da polícia, e ele foi depois do ato que a gente fez na Doutora Arnaldo. E ele falou, a gente teve que usar meios violentos para reprimir porque os estudantes estavam ameaçando nossa integridade e colocando a gente em risco de vida. Só que tinham lá, sei lá, 17 pessoas sentadas em uma cadeira no meio da rua. E nesse momento, eu fiquei puta, fiquei muito revoltada. E eu comecei a gritar, ele estava sendo entrevistado pela Record, e eu comecei a gritar pra ele, como é que um monte de estudante, sem nada, vai ameaçar vocês, estão todos fardados. Daí eu lembro que a moça falou, não, depois a gente dá espaço pra vocês serem entrevistados, e nunca deu, sabe, tipo. Cada um tem sua motivação, né? Algum pessoal tem filho, eu tenho sobrinhas, um dia eu vou ter meus filhos, eu vou lutar por eles. Eles merecem um ensino melhor, eles merecem uma estrutura de escola melhor. Que as pessoas parecem que não ligam, sabe? Tem dinheiro pra pagar o colégio particular do meu filho e é isso, tá tudo bem pra mim. As pessoas são muito egoístas, sabe? Não pensam em quem não tenha esse privilégio. Eu descobri realmente pra que eu quero lutar. Eu descobri que meu futuro é realmente ser professora. Quero ser professora de artes. E é pela educação que eu vou lutar. Não só hoje, não só amanhã, mas aqui dentro parece que é pra sempre. Nessas ocupações que os adultos mentiram pra gente o tempo todo, falando que a gente não conseguia, que a gente era muito novo, que a gente era imaturo, que a gente era irresponsável e que sempre precisaria ter um adulto, alguém responsável, guiando, coordenando, tomando frente de tudo que a gente fosse fazer. E o que a gente fez aqui foi uma escola utópica, uma escola que nem Estado, nem privatização nenhuma conseguiu fazer. Uma escola com cultura, com conteúdo, com participação ativa dos alunos, tanto na limpeza, na gestão, na segurança, de todas as formas, impecável.
E essa nova geração de estudantes são capazes de mudar o país. E a gente fez uma revolução. Conseguimos derrubar o secretário da Educação, a gente conseguiu mostrar para muita gente que estudante não está aí para fazer baderna. Acho que a gente nem sabia que a gente tinha toda essa potência, essa voz, toda essa força, e é incrível isso que está acontecendo. Pouca gente tem noção disso, que rola aqui dentro, sabe? Que a gente está criando consciência política, que a gente não vai crescer adultos que chegam na fase adulta e dizem: política e religião não se discute. Não vai acontecer mais isso. Então a gente é aquilo que a gente vive. E as meninas das ocupações se transformaram pela vivência que elas tiveram. De ver pessoas assim que tipo, eu tenho um sapato, eu quero ir pra rolê de shopping, deixar os rolês por uma causa muito maior. Eu sempre falo que a ocupação transformou, esse movimento de luta transformou a vida de muita gente. Eu percebi que tem como sim as pessoas serem ouvidas. Eu aprendi isso nas assembleias dentro das escolas, que lá todo mundo tem direito à voz. Eu acho que essa foi a coisa que eu mais levei pra mim, que é possível sim se posicionar. Não existe só um meio pro mundo assim, não existe só essa política que a gente conhece, não existe só esse campo burocrático. Tem como fazer muita coisa fora disso tudo, se a gente se unir. E a gente se uniu, então é possível, o mundo pode mudar. Escolas de luta, vamos vencer, iremos às ruas lutar. E as escolas ocupar pela educação, pela nossa nação. Escolas de luta, vamos vencer. 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 Iremos às ruas lutar e as escolas ocupar pela educação, pela nossa nação. Escolas de luta, vamos vencer. Escolas de luta,